No dia 10 de setembro, no Juizado Especial de Duque de Caxias, ocorreu o inimaginável. Uma advogada foi algemada durante uma audiência de conciliação. A advogada Valéria dos Santos, que acompanhava a cliente em uma audiência contra uma operadora telefônica, teve seu pedido de vista da contestação negado após a falta de acordo entre as partes. A audiência foi encerrada sem que ela pudesse ler a contestação. Por não querer retirar-se da sala de audiência, a juíza leiga solicitou a entrada de policiais e a advogada solicitou a presença de um delegado de prerrogativas da OAB. Ela foi algemada e arrastada para fora. No Estatuto da Advocacia, regulado por lei federal determinado no artigo 2º, parágrafo 3º, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações. Assim, a OAB posicionou-se a favor da advogada, o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, Luciano Bandeira, anulou a audiência e remarcou para outro dia. Também pediu o afastamento dos policiais e da juíza envolvidos na prisão. Uma semana depois, a OAB Rio de Janeiro organizou um desagravo em frente ao fórum, com a presença da sua diretoria, o presidente da OAB Federal, Cláudio Lamáquia, e o presidente da Seccional Paulista, Marcos da Costa. Mas a Comissão Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inocentou a juíza leiga de qualquer prática abusiva, assim como dos policiais. Prezadas e prezados internautas, olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no Facebook. O tema da nossa conversa de hoje é juíza leiga. Eu gostaria que cada um dos nossos convidados falasse rapidamente sobre ele mesmo, comentar um pouquinho a respeito da sua participação aqui. A palavra volta a mim e, na sequência, nós começaremos esse debate a respeito da juíza leiga e a respeito do ato atroz cometido a uma advogada dentro de uma sala de audiência que foi algemada e presa. Eu gostaria de passar a palavra ao colega Cid, Dr. Cid. Eu acho que podia começar em homenagem às mulheres, ou com a doutora Kátia Boulos, ou com a doutora Valéria, ou com a doutora Maria Cristina. Deixar o advogado por último. Tem toda a razão, tem toda a razão. Então, por favor. A nossa convidada Valéria. Olha, muito boa noite a todos e obrigada pelo convite de comparecer aqui. Nesse belíssimo espaço que eu não conhecia, tá? Eu acho que deixar as colegas, né, fazerem as honrarias primeiro e depois sim me manifestar sobre o fato. Pode ser, doutora Kátia? Então vamos, doutora Cristina, por favor. Por favor. Então eu quero cumprimentar a todos, quero agradecer ao convite, a nossa ESA de São Paulo sempre adiante, com os temas mais importantes para nós e sempre na hora em que eles acontecem, para que nós possamos refletir a respeito. Quero cumprimentar a todos, doutor Marcos Paulo, querido, doutora Valéria, nossa querida convidada, colega, queridíssima desembargadora Maria Cristina Zucchi e nosso queridíssimo também presidente das prerrogativas, Cid Vieira de Souza Filho. Quero dizer que é um prazer e uma honra nós estarmos aqui para debater esse tema de altíssima relevância. Agradeço. Assim, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo e conselheira seccional. Agora, doutora Cristina. Boa noite, eu também gostaria imensamente de agradecer, me sinto muito honrada de estar integrando esse programa, esse painel. Estamos num momento em que temos aí uma potencial rivalidade entre a magistratura e a advocacia. Venho da classe da advocacia, tendo a ver sempre os atos praticados tanto pela magistratura quanto pela advocacia com muito carinho e sempre pugnando pela aproximação dos dois setores jurídicos da nossa sociedade. Eu cumprimento a todos aqui, já declinados anteriormente pela minha querida Kátia Boulos, cumprimentar mais uma vez a direção da ESA pela iniciativa oportuna, extremamente interessante, e estou muito feliz de estar podendo participar dessa rodada. Eu queria agradecer a oportunidade, a ESA, de estar aqui para bater um papo com todos. Queria cumprimentar a nossa desembargadora Maria Cristina Zucchi, que é a primeira mulher a ocupar o órgão especial do Tribunal de Justiça, levar uma injeção de ânimo que só as mulheres podem levar. A minha queridíssima Kátia Boulos, a doutora Valéria, o Marcos Paulo e
agradecer, e eu sempre digo isso, eu começo a minha manifestação, a Kátia sabe disso, eu sempre falo que a gratidão é a memória do coração. Então eu queria aproveitar, Marcos, a oportunidade da audiência desse programa e agradecer todas as advogadas de São Paulo, e hoje eu homenageio todas as advogadas na pessoa da doutora Valéria, pelo trabalho voluntário que a cada dia, dioturnamente, nas prerrogativas. E os advogados. Então, como presidente das prerrogativas, a minha gratidão a esse exército de voluntários que diariamente, desembargadora, nos ajudam a enfrentar as graves violações de prerrogativas, mas sempre lembrando, todos nós somos justiça. Advogados, membros do Ministério Público e a magistratura. Muito obrigado pelo convite. Nós gostaríamos de agradecer ao nosso presidente Marcos da Costa por este programa, por esta ideia, a própria professora Ivete também, que está sempre incentivando e apoiando esta casa e esse novo formato de programa, e também a nossa coordenadora Mônica, que é a base de tudo isso e nos dá força para esse programa acontecer. A Advocacia de São Paulo se posiciona de uma maneira muito indignada, perplexa com essa situação em que uma advogada foi presa dentro de uma sala de audiência a par dos fundamentos, corretos ou não, que levaram a este trágico acontecimento. Isso coloca as instituições em risco, é de fato algo lamentável, e a sensação que fica é que a algema de um advogado numa audiência significou para a Advocacia de São Paulo realmente uma situação lamentável em que os advogados ficaram muito preocupados com essa situação trágica. Nós colocaremos agora aqui sobre conversa, a respeito de uma conversa. Aqui não é um debate, o nosso programa, né, tem um nome muito interessante. Que conversa é essa? E a conversa começa a respeito do que é o juiz togado. Então, eu passaria a palavra à doutora Maria Cristina Zick para falar um pouquinho a respeito do que é efetivamente, né, e depois aos demais colegas, fiquem absolutamente à vontade, para nós começarmos a falar um pouquinho o que é a juíza togada. Nós temos aqui, de acordo com a nossa Constituição, estabelecida a existência do juiz togado, e ela também menciona a existência do juiz leigo, ambos citados no artigo 98 da Constituição. Então, em princípio, nós vemos que a Constituição estabelece a previsão da existência do juiz togado, aquele que ingressou na magistratura ou pela via concursal ou pela via da nomeação do 5º Constitucional, vindo do Ministério Público ou da Advocacia, e também a existência do juiz leigo, que está previsto no nosso direito, aliás, já de uma forma tradicional. Não é uma novidade da Constituição de 88, a previsão da existência do juiz leigo já vem de constituições anteriores, e a de 88 preservou essa previsão. E essa previsão do juiz leigo, ela existe exatamente para que ele possa atuar em causas de menor valor ou de menor potencial ofensivo na área criminal, e também prevendo a atuação dele especificamente na jurisdição dos juizados especiais. Então, o juiz leigo distingue-se facilmente do juiz togado. O juiz togado é aquele que ingressou na magistratura, prestou os seus votos e está continuando a progredir na carreira hierárquica que a magistratura estabelece em sua organização estrutural. O juiz leigo, porém, ele depende de uma indicação, sendo que a lei que o regulamenta, bem como a resolução do CNJ,
que também dispõe a respeito, prevêem que ele poderá ser ou participante de uma seleção do tribunal, de qualquer tribunal do país, ou então decorrente de nomeação. No Brasil, 11 estados têm apresentado a figura do juiz leigo por via de concurso, por via de acesso através de seleção. Os demais não têm. São Paulo, por exemplo, não tem a figura do juiz leigo. Discutiu-se há alguns anos atrás a conveniência de adotá-lo, porém não integra. No nosso sistema estadual bandeirante, nós temos apenas a figura nos juizados especiais dos conciliadores, dos mediadores, escolhidos, cadastrados no tribunal e escolhidos para atuarem através de um cadastro de seleção pelo NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Seleção de Conciliadores e Mediadores. E estes conciliadores e mediadores agem ou atuam junto aos juizados especiais ou junto aos centros judiciários de solução de conflitos, sempre sob a coordenação de um juiz togado, que se torna responsável pela unidade respectiva. Então nós temos duas formas de atuação e a figura do juiz leigo aqui na nossa seara paulista acaba sendo estranha. E eu de início me manifesto dizendo que pena que justo na área da conciliação, onde nós deveríamos estar esperando em qualquer lugar do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, na conciliação nós esperaríamos sempre aproximação, nós esperaríamos sempre concórdia. E infelizmente este episódio no Rio de Janeiro foi acontecer exatamente na área da atuação conciliatória e foi um dos exemplos mais tristes que podemos apresentar sobre a litigiosidade. Obrigado. Eu gostaria agora de dar a palavra à nossa convidada para que falasse um pouco, se manifestasse a respeito do ato, né? Então, como a doutora Maria Cristina comentou, no Rio de Janeiro a gente utiliza a atuação do juiz leigo. Geralmente são estudantes da EMERGE, já advogados, tá? Prestam concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, se passarem nesse concurso, eles atuam por 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 2 anos. E a atuação deles, eles atuam em juizados, fazendo projetos de sentença que são homologados pelo juiz dogado. Nesse dia da minha audiência, era uma audiência simples, uma ação de cobrança indevida, ao qual eu e minha cliente entramos na sala e cumprimentamos a todos. A outra colega da outra parte, né, se apresentou, não tinha um preposto. Eu cumprimentei a colega, mas a juíza leiga, bom dia, mas eu recebi uma resposta meio inusitada, uma pergunta inusitada, perdão, que se eu e minha cliente seríamos irmãs, porque eu sou negra e a minha cliente também era negra, mas eu não respondi, eu resolvi abstrair. Mas a minha cliente, infelizmente, ela resolveu responder. Falou para a juíza leiga que não, nós não somos irmãs e ela é minha advogada. E prosseguimos assim com a audiência. A colega ofereceu uma proposta, como era uma conciliação, como a senhora mesma apontou, de R$ 1.500, mas com pagamento de 45 dias. Eu achei que seria inviável, não seria um bom acordo. Aí expliquei a minha cliente e ela ficou totalmente à vontade de concordar ou não. Ela resolveu não concordar com o acordo. Aí o próximo passo seria, no caso, eu verificar a peça de contestação da outra parte. E foi esse meu pedido. Só que a juíza, ela consignou em ata que eu teria atrasado a audiência mais de 20 minutos para entregar o documento de identificação, que seria a minha carteira da ordem. Realmente, no início ela pediu a minha carteira e eu não portava a carteira em mãos. Eu pedi que ela verificasse no sistema, que a gente tem nosso sistema de Conselho Nacional de Advogados, que tem lá o nosso cadastro. O meu cadastro não está atualizado, não verificava a minha foto, mas constava como ativo. Então quer dizer que eu estou exercendo na plenitude o meu exercício como advogado. Então pedi a ela que verificasse no sistema do TJ, que teria sim meu documento vinculado lá.
Mas aí, verificando a minha bolsa, peguei a carteira, busquei na minha bolsa, peguei minha carteira e entreguei a ela. E prosseguimos com a audiência. Quando chegou nessa parte que eu pedi para ver a peça de defesa da outra parte, ela se negou. Como eu não queria entrar num debate com ela, eu perguntei aos colegas presentes na sala se teria um delegado de prerrogativas. No Rio de Janeiro a gente usa, eu verifiquei que vocês aqui usam outro termo, assessor, né? Lá é delegado. Delegado de prerrogativas. Eu perguntei aos colegas, teria algum delegado presente? Aí ninguém respondeu. Aí eu saí da sala, apenas comuniquei à juíza leiga que eu iria me retirar para buscar um delegado de prerrogativas e avisei minha cliente que permanecesse na sala aguardando o meu retorno. Fui até o 4º andar, comuniquei à atendente, o delegado não estava lá presente. Ele fica circulando, porque o Fórum de Caxias é um espaço enorme. Tem um prédio dos juizados especiais, tem um prédio das varas cíveis. Então, aí eu comuniquei a ela, eu preciso de um delegado de prerrogativas no 3º Juizado Especial Cível. E desci, mas coisa rápida. Quando eu retornei na sala de audiência, o ato foi encerrado. Sendo que eu não tive acesso à peça de contestação da outra parte e não tive acesso à sentada da audiência. Eu não sei o que ela colocou na pauta. Aí sentei à mesa e ela falou, olha, eu encerrei a audiência. Eu falei assim, não encerrou nada, porque eu não li, não tive acesso aos documentos. Ela falou assim, encerrei sim, e quem determina quando termina o ato sou eu. Isso está em vídeo. Aí eu falei assim, não, eu vou aguardar aqui o delegado de prerrogativas. Ela falou assim, não, a senhora tem que esperar lá fora. Eu falei assim, não, vou esperar aqui. Então eu vou ter que chamar, ela falou que teria que chamar a força policial. Eu falei, por favor, a senhora chame a força policial. Aí passaram alguns minutos, menos de 2 minutos, os policiais chegaram. Como eu estava sentada para poder falar no mesmo nível, eu levantei da minha cadeira. E os policiais falaram, a senhora vai ter que se retirar da sala porque a senhora está atrapalhando o trâmite das audiências. Eu falei assim, ó, eu não vou sair e expliquei o porquê. Eu tenho o direito de ler a peça de contestação, eu não li assentada, isso está na lei, está tudo em vídeo. Tá? A minha argumentação, por que eu estava sendo resistente em sair da sala de audiência. Aí o policial me comunicou que, no caso, ele iria até o cartório, porque a sala de audiência e o cartório ficam um lado, um do outro. E, nesse momento, a juíza leiga já teria saído da sala de audiência e ido até o cartório e ficado lá, permanecido lá. Quer dizer, ela não sofreu qualquer tipo, não ia sofrer nenhum tipo de agressão, porque ela não estava presente no local. E eu também, pelo vídeo, não estava a menção de causar qualquer risco a ninguém. Ele foi até o cartório e falou, me comunicou, eu vou até o cartório e lá no cartório, o que eles me responderem, eu vou cumprir. E realmente ele cumpriu. Ele voltou à sala de audiência, um pegou pelo meu braço, outro pelo meu outro braço e foram me arrastando até mais ou menos o corredor da entrada da sala de audiência. Eu levei uma rasteira ou banda, como vocês queiram denominar, e aí pegaram no meu braço esquerdo primeiro, depois no meu braço direito e fui algemada. E nesse meio tempo, um colega veio andando e falando, doutora, se acalma, por favor, levante-se, espere o delegado chegar. Foi quando eu falei para ele, você não é amigo, você não é colega de profissão. Porque se você fosse amigo, você mesmo chamaria o delegado de prerrogativas. E passado mais ou menos 1 minuto, ou 1 minuto e meio, o delegado chegou, ele nem se identificou como delegado, e falou que retirasse as algemas, que não era necessário aquilo. Aí tentou me auxiliar para que eu levantasse do chão, aí eu falei que não, eu estava de salto, tirei meu salto, fiquei descalço, aí me levantei, coloquei meu salto de novo e fomos até a sala de audiência. Ele entrou no cartório, falou com o pessoal do cartório e depois saiu e falou, doutora, vamos para a sede policial fazer o boletim de ocorrência. Eu cumpri a determinação do delegado de prerrogativas e era só o que eu queria. Eu queria que o delegado chegasse de prerrogativas e falasse, doutora, olha, vamos embora, a senhora entra com recurso. Em nenhum momento eu queria arrumar qualquer tipo de confusão no local. Eu queria, sim, que fosse cumprida a lei. E até falei isso para os colegas. Vocês estão com pressa que o ato seja encerrado, mas só que existe aqui um direito de uma pessoa. Que eu tenho o direito de ler a peça de contestação. Eu tenho o direito de verificar o que está escrito na pauta de audiência. Aí, chegando na sede policial, foi feito o boletim e no dia seguinte aconteceu tudo isso que todo mundo, a sociedade, não só a nossa classe, como a classe da ordem, né, dos advogados estão assim,
meio que indignados do que aconteceu comigo, mas toda a sociedade civil, tá? Do que aconteceu. Eu acho que inadmissível. Eu estava ali, não só o meu direito como para exercer minha profissão foi violado, como o direito de uma pessoa que estava ao meu lado, porque todos estão focando somente na minha pessoa. Mas existia um ser humano ao meu lado que até me indignou. Teve uma hora que ela falou assim para mim: doutora, eu aceito o acordo. Isso que me indignou mais, porque ela ali não estava só, como se fala, negando o direito dela, mas o meu também. Tá? Então, essa é a mensagem. E eu gostaria só de terminar, concluir. Houve 2 decisões no Rio de Janeiro, do próprio Tribunal de Justiça, que fez um processo interno, né, a corregedoria, de que, inocentando a juíza leiga, né, no caso, pelo todo o fato, alegando que, no caso, eu me joguei e tudo. Mas eu acho que ali faltou com a verdade. Se for apurar realmente através de documentos, ouvindo a outra parte, que no caso a minha própria cliente, ela vai relatar os fatos, a verdade dos fatos, né? Sinto muito pelos advogados que estavam lá presentes que, no caso, estão omitindo a verdade. E também teve um pronunciamento do Ministério Público também de Caxias, falando que, no caso, o arquivamento do processo. Eu sinto muito por isso, porque é voltar a uma ditadura. Eu sinto assim, é uma falta de direito, de garantias, que não só a minha pessoa, mas como a própria população. É só isso que eu queria colocar. Algum colega quer fazer uma manifestação? Kátia? Eu gostaria de dizer que o que aconteceu, na verdade, pelo relato dela nós percebemos que houve grave violação em vários sentidos, né? Das prerrogativas profissionais, sem dúvida alguma, e ela soube perfeitamente deixar isso consignado. Houve antes a violação da dignidade da pessoa humana que a doutora Valéria representa, da cliente dela ali, porque estava ali, ela, nas prerrogativas, ela promove a defesa dos direitos da cliente dela. Então ela também ficou numa situação muito, muito difícil, muito ruim. Além disso, eu ouso e faço questão de dizer, sim, até a doutora Valéria, estivemos mais cedo juntas hoje também, doutor Cid, eu entendo e nós devemos tocar nesse assunto, que é delicado, mas é necessário. Logo na primeira pergunta que foi feita a ela, houve sim uma atitude discriminatória, preconceituosa, porque nunca ninguém perguntou, né, se cliente meu é irmão, se é meu parente, e por que perguntaram a ela? Nitidamente porque fizeram essa associação, porque ela disse que a cliente dela era negra também. É importante dizer isso, né? Só que ela sabe fazer a defesa dela. Talvez não contassem com isso. E a defesa dela como pessoa e da cliente dela, que ela fez muito bem. Então houve discriminação, houve humilhação, né, a violação das prerrogativas, houve, porque ela não conseguiu ter acesso sequer à ata que foi ali, não poderia ter sido encerrada sem que ela se manifestasse. Ela poderia até ter se recusado a não assinar, mas não ter sido comunicado do que estava escrito ali. Quer dizer, foi um ato que realmente nos indignou a todas e todos, e como eu disse, aquelas algemas não foram colocadas nela, mas foram colocadas na advocacia naquele momento, e o que eu mais lamento é que tenha sido por uma mulher auxiliar do judiciário e que por sua vez é advogada. Então eu entendo que aí, né, se houve de várias razões. Então depois eu li, e não vou me alongar, mas eu gostaria até de falar isso, eu li depois, algumas pessoas, inclusive colegas de profissão, como aqueles que silenciaram e não tiveram a conduta que se esperava de um colega vendo a outra colega passando por aquele constrangimento, aquela humilhação, ninguém teve nenhum tipo de reação no sentido de auxiliá-la. Não, espera, se acalma, não, espera um pouquinho. Tá certo, não é assim que se faz, não precisa ninguém brigar, mas vamos buscar lá o delegado de prerrogativas, né? Não aconteceu. E eu li depois comentários que me deixaram realmente indignada. Quando disseram, bom, mas ela se jogou, mas ela isso, ela aquilo. Eu falei, espera um pouquinho, basta ver aquela cena que todos nós vimos. Ela algemada, sentada nas dependências do fórum, não precisa de mais nada, certo? Então acho que isso é muito importante dizer. Houve sim discriminação, o fato de você ser mulher também, e me lamento profundamente a auxiliar do judiciário, que naquele momento era auxiliar do judiciário, mas é advogada, e também que ela está sofrendo o processo disciplinar, né? O presidente do Rio de Janeiro já se manifestou, a doutora Marisa também, que é a presidente da comissão de advogada, nós mantemos excelente convívio também, contato. Então, assim, tem que punir no sentido assim, tem que averiguar, que é o que estão fazendo. E aquele processo administrativo foi muito rápido.
Foi rápido demais. Em um dia ela foi, né, aquilo equivaleu a dizer que nada aconteceu. Só uma coisa também que eu queria pontuar. A própria sentada, o documento, ele é um documento que tem uma fé pública. Ela colocou que eu tive vista da contestação. Se a todo momento eu estou no vídeo comentando, eu estou pedindo, solicitando que eu tenha vista da contestação, não condiz com o que ela colocou na sentada. E a mesma coisa, eu também não assinei esse documento. Eu não tive acesso. Mas isso, para mim, como advogada, eu sou recém-formada, vocês têm muito mais experiência do que eu. Eu acho isso uma falta gravíssima. Gravíssima. Porque o servidor público, a gente tem que acreditar que o Estado ele presta um bom serviço. Aí quando o Estado vai lá e mente, aí fica difícil. Fica muito difícil. Eu acho que o caso da Valéria não envolve só a violação de prerrogativas. Ele tem um abuso de autoridade, a utilização de algemas, e numa violação total, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, porque não havia nenhuma situação que justificasse a utilização das algemas. Eu vi uma manifestação do presidente da seccional do Rio de Janeiro, o Felipe Santa Cruz, e quem trata de prerrogativas, quem é presidente da OAB, não pode ter receio de desagradar a quem quer que seja. E achei muito firme o posicionamento do presidente Felipe Santa Cruz quando qualifica esse procedimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como uma farsa. E lembra que a juíza leiga está respondendo ou vai responder um processo, uma sindicância no Tribunal de Ética, porque é inadmissível um advogado que conhece ou deveria conhecer o nosso Estatuto da Advocacia, seja o primeiro a violar prerrogativas de advogado. Mas eu acho que isso a gente precisaria voltar um pouquinho no tempo. Nós precisamos instrumentalizar mais, dar mais consciência do que efetivamente significa as nossas prerrogativas aos estudantes de direito. Hoje, no nosso encontro de manhã, eu sustentava que no exame de ordem deve sempre ter uma questão que trate das nossas prerrogativas profissionais, para que os futuros bacharéis tenham a consciência da importância das nossas prerrogativas e o que foi caro para a OAB conseguir conquistar essas nossas prerrogativas, principalmente durante a ditadura militar. E digo mais, quem não conhece o passado não pode projetar o seu futuro. Mas eu acho que a partir desse episódio, e eu tenho a esperança que todos nós, todo o sistema de justiça tenha condições, a partir desse episódio, construir um Brasil mais justo, mais equilibrado. E não tenho dúvida nenhuma, nós temos pessoas muito qualificadas. Nós temos aqui, na nossa bancada, a desembargadora, a Kátia, o Marcos. Então, eu acho que nós temos tudo a partir de um episódio triste como esse, e não é só no Rio de Janeiro. Nós já tivemos recentemente aqui em São Paulo, com não tanta publicidade, mas tivemos. E se no nosso bate-papo nós poderemos mais para frente trocar uma ideia do que também ocorreu aqui em São Paulo, um advogado desembargadora no Fórum Trabalhista, no TRT2, ele foi algemado, um advogado de cor, um advogado branco não teria sido algemado, porque ele errou o elevador, ele entrou num elevador privativo.
Mas eu acho que episódios como esse, da doutora Valéria, nós temos tudo para construir, levar essa experiência para um país mais justo, mais digno. Acho importante, inclusive, frisar, muitos pormenores estão sendo discutidos, né? Um erro processual, uma forma de colocação, uma exigência inadequada. O importante é, jamais nada justifica essa prisão da forma como foi feita, então não há qualquer plausibilidade para esse ato. Ainda que tenha havido um erro inicial, né, por hipótese, nada justifica uma prisão abusiva dentro da casa do próprio advogado. Queira ou não, a sala de audiência faz parte, né, como um espaço público, mas faz parte do dia a dia do advogado. Né? Ali ele respeita o juiz, ali ele respeita o espaço público, mas ele se sente em casa, ali é o local do seu trabalho e foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, um abuso de prisão com algema dentro do próprio local de trabalho do advogado. Daí a indignação da advocacia Bandeirantes. Eu gostaria de passar a palavra à colega Zucchi, por gentileza. Eu concordo com vocês, é extremamente lamentável, mas eu estou tentando fazer uma análise muito objetiva do que houve em proteção de nós todos. Venho da advocacia, advoguei 23 anos antes de ir para a magistratura, tenho um orgulho muito grande dessa minha vivência como advogada. E examinando esse caso, do qual foi infelizmente a vítima, a doutora Valéria, quem que praticou esta violência? Quem que exerceu esse abuso? Quem que se excedeu? Foi uma advogada. Uma advogada, então, deixou de respeitar uma colega, porque ela, como o fato de chamar-se juíza leiga, não a faz magistrada, e ela deixou de respeitar, então, uma colega de profissão. Concordo com o Dr. Cid quando diz o advogado tem que ter muito firme a formação quanto às suas prerrogativas, os seus direitos e os seus deveres. O código diz, mas isso precisa sair do papel e tornar-se uma prática consciente e lúcida. Do contrário, não teria acontecido o que houve. E atrás disso também nós temos um outro ângulo para ser examinado. Não estava-se diante de uma audiência num processo judicial. Estava ocorrendo uma audiência ou uma sessão de conciliação, em que ali a chamada juíza leiga estava atuando como conciliadora. Então, mais um motivo para que não tivesse havido qualquer ato de violência no ambiente conciliatório e muito menos formal do que uma audiência realmente num processo judicial. Então, nisso também vem muita desinformação e com relação ao procedimento conciliatório ou ao procedimento mediatário. Houvesse um conhecimento maior, naturalmente não teria havido essa reação por parte dela. Nós estamos falando de conciliação, que é um instituto que no nosso direito brasileiro é recente, que ainda está se instalando, com uma população ainda não preparada para recebê-lo, com o Poder Judiciário lutando muito para recebê-lo no âmbito judiciário. Portanto, o ato em questão estava sendo realizado dentro do âmbito de trabalho da sede do Poder Judiciário, embora com a atuação de advogados, que são tidos expressamente pelo Código de Processo Civil como auxiliares de justiça nessa hora. E assim era também a atuação da juíza leiga. Então eu acho que aí nós estamos, tudo o que aconteceu, vamos tentar apurar até para aprendizado, para a evolução de todos nós. No ambiente conciliatório, a necessidade
do respeito às prerrogativas, do respeito à postura do advogado, tem que ficar muito clara. O advogado no processo conciliatório, ele está meramente assistindo o seu cliente. Ele não é o advogado de briga, de garra, litigioso, que tem que ganhar numa audiência, num processo judicial. Então, o advogado lá, ele está assessorando juridicamente a sua parte, e a parte que é a peça que tem que ser trabalhada e conversada por parte da juíza leiga. Então, tudo isso requer um ajuste de todos esses protagonistas no processo conciliatório. Então, houve exagero, houve desbordos, houve aí excessos e, infelizmente, isso mostra o despreparo de quem está atuando com relação a uma conciliação. Inclusive, a própria OAB do Rio de Janeiro expressamente disse que irá abrir procedimento disciplinar em face dessa advogada. Já instaurou, né? Já instaurado, né? O que nós também parabenizamos o ato, né? Porque de fato é a conduta a ser seguida. Há inclusive um cumprimento de uma determinação ilegal. Os policiais cumpriram uma ordem manifestamente ilegal para colocar algemas na doutora Valéria. Então, os policiais, sim, também têm que responder pelo abuso de autoridade. Mas eu vejo a doutora Maria Cristina falar, eu penso aqui, estava pensando, como é bom nós termos o 5º Constitucional nos tribunais, levar um pouco da experiência da advocacia e a experiência de uma advogada, da mulher. A mulher sempre tem uma sensibilidade que normalmente os homens não têm. É muito bom ouvir e poder compartilhar dessa sensibilidade, dessa ponderação. Eu fico muito feliz hoje em participar dessa bancada, tendo a desembargadora Maria Cristina do meu lado, junto com a Kátia e com a Valéria. Eu até gostaria de comentar a respeito do que eles disseram. O doutor Cid, quando comentou da necessidade de o exame de ordem ter questões diretamente ligadas à questão do exercício profissional, das prerrogativas, eu acho que até no ensino universitário deveria ser mais contundentemente, porque nós percebemos que às vezes assim, eu estudo o Estatuto da OAB e do Código de Ética, se destina um número X de horas, obviamente insuficientes, até para que as pessoas possam assimilar e apreender a importância daquilo, como você falou. Aí no exame estarão preparadas se tiverem tido o ano inteiro, né, e se prepararem e assistirem e comparecerem e verem como são. Até conhecer um pouco da nossa história, sem dúvida, a história da OAB. Sem dúvida. Porque a história da OAB é essa, a luta pelo Estado Democrático de Direito. Não fossem os advogados, aqui eu faço menção ao Dr. Cid Vieira de Souza, seu pai, que é a história viva da nossa instituição, a quem você muito honra também aqui na presença das prerrogativas, em tudo que você realmente, de que você participa, né, do aqui esse testemunho. Então, se nós lutamos tanto para que foi, né, quem nos antecedeu com tanta garra, com tanta energia e com tanto conhecimento e tanta coragem, porque a advocacia não é profissão de covardes, não é assim? E nós acreditamos nisso. Então, assim, da parte que ele disse, e também do que a desembargadora Maria Cristina disse, acho muito importante, porque para exercer conciliação ou mediação, além da carga horária necessária, do aprendizado técnico, também eu entendo que há necessidade de vocação, porque algumas pessoas já têm este espírito conciliador, porque às vezes não tendo, né, exerce a técnica, e isso, como ela bem explicou, está sendo ainda novo para nós. A resolução 125 é de 2010, são 8 anos para que tudo aconteça dentro do Poder Judiciário. Então, certamente que isso vai se aperfeiçoando com o tempo, e aqui, diga-se de passagem, estamos falando, né, com quem realmente pode falar com maestria a respeito do tema, né, dos nossos cursos aqui da ESE, e aliás, de uma história de vida toda que eu acompanho, felizmente, há muito tempo, e sei que já estava
né, sempre dando sua contribuição preciosa para nós, é importante nós falarmos isso. Não pode haver a diversidade, não se podem tratar como inimigos aqueles que estão compondo uma sessão de conciliação. Então, naquele momento, eu jamais poderia ela, sabendo que é uma colega que está ali, que está exercendo o direito, né, dela e, antes de tudo, o direito da cliente dela. Ela está, as prerrogativas é a promoção da defesa dos direitos da sua cliente, né? É isso que são. E aí ela simplesmente ignora tudo isso, porque tem talvez um horário a cumprir, porque tinha uma série não é isso, de outras audiências, mas, meu Deus, cada caso ali é um caso. Tem que parar com essa coisa de... Né, aí já vem a minha indignação. Nós temos muitos casos. Não, cada um é cada um. Eu falo na área de família, eu sempre costumo dizer que é a minha área de exercício profissional, por excelência, e ali nós dizemos assim, cada caso que nós atendemos é uma família que está lá, não é aquele caso pontual. Né? São pessoas que estão com problemas e nós temos que tratar não de problemas que as pessoas têm, mas de pessoas, em primeiro lugar. Então, eu acho que essa visão de mundo está muito deturpada nesse sentido. Né? Nós não temos que ter volume, nós temos que ter qualidade e conhecimento e, mais do que tudo, vocação. E vocação é chamamento. E conhecimento, doutora Kátia, posso falar? No sentido também de verificar o âmbito de competência. O conciliador ainda não tem exatamente delimitado. Nós temos uma lei da mediação, nós temos o Código de Processo Civil, que significou um avanço imenso, mas, por exemplo, em nenhum desses regulamentos, eu deixo de mencionar aqui a Resolução 125 só nesse ponto, porque ela diz respeito ao judiciário, mas em nenhum das regulamentações existentes está dito que o conciliador tem competência para mandar algemar a advogada da outra parte. Então, se não tem, eu tenho certeza que o processo administrativo vai investigar se havia ali realmente autoridade suficiente para mandar algemar a advogada da outra parte. Então, tudo isso vem pela dificuldade da nossa cultura mesmo em aceitar o ambiente conciliatório. Normalmente, nós somos litigantes por natureza. Isso. Nós temos ainda uma batalha muito grande, muito longa no tempo para vencer quanto a isto. E nós temos também que pensar em mudar a formação do advogado. Isso. O advogado sai, eu costumo dizer sempre para os meus alunos, o advogado sai da faculdade de Direito com 2 luvinhas de boxe. Ele tem que lutar. E quanto mais ele lutar, quanto mais recurso ele apresentar, ele vai ser melhor. Esse é o conceito no ambiente litigioso que tem o advogado hoje. E isso precisa ser mudado. O advogado tem que entender que há outras vertentes de solução que não são necessariamente atingidas pela violência, pela luta e pela recorribilidade como forma de negar-se a aceitar. Então, tudo isso tem que ser mudado. A OAB aqui de São Paulo tem oferecido cursos contínuos. Estamos sempre preocupados em atingir os advogados exatamente por conhecermos essa formação extremamente litigante que ele recebe nos bancos escolares. E deveria ser assim, isso esperamos que seja crescente, até que altere e seja inserido de verdade nos cursos, no conteúdo programático dos cursos de graduação de Direito. O aluno precisaria receber uma formação mostrando que existe a vertente judicial, a vertente do processo judicial, mas existe também a vertente tão importante quanto que o Código de Processo Civil atual chama, no artigo 3º, de jurisdição também, para a mediação e a conciliação e para a arbitragem. Na medida em que essas 3 vertentes se mostram soluções jurisdicionais, elas têm que ser reverenciadas e o aluno tem que entendê-las com a violência de uma, com a ausência de violência nas outras, para aceitá-las e ver como as vantagens de uma ou de outra, dependendo do caso. E isso eu acho que faltou. E esse evento da doutora Valéria, com essa juíza leiga, que eu gostaria de saber o nome também, mas enfim, advogada, ele vai ser um evento paradigma. Sim, sem dúvida, para a advocacia,
para a conciliação e para a mediação, no sentido de mostrar o que deve ser evitado, o que deve ser corrigido e muitas arestas que deveriam ser aparadas aí. A própria polícia, ela vai se acostumar com a mediação e ela veria talvez a desproporção entre algemar a doutora Valéria numa situação como aquela. Então acho que aí é um episódio que nós devemos, antes de censurar muito, sem negar a violação de prerrogativa que ele significa, mas sem negar isto, verificar a oportunidade de evolução para todos nós. Eu gostaria de fazer até um comentário muito rápido. Claro. O que resulta principalmente desse episódio é a capacidade de mobilização que as pessoas tiveram todas agora, porque nós estamos em nível nacional e internacional discutindo isso. Então isso é muito importante, a violação, né? Eu queria deixar, gostei muito da fala da doutora Maria Cristina, porque o que acontece? Eu sou uma advogada jovem, eu tenho 48 anos de vida, de experiência, mas sou uma advogada jovem. Mas quando eu saí, antes de eu terminar a faculdade, eu sempre tentei assim, aprofundar estudos, tipo, o YouTube oferece muito isso. Então eu vejo vídeos de outras universidades fora do Brasil. Eu acho também, eu concordo com a senhora que a conciliação é o melhor meio, que a gente chama de all business. Quando eu sento numa audiência, eu tento conciliar. Para mim o melhor porque é melhor uma conciliação muito bem feita do que uma sentença desfavorável. Concorda? Então, a minha mentalidade também flui do mesmo pensamento que a senhora. Mas ali, naquele momento, eu não achei... Eu deixo bem à vontade o meu cliente. Eu só pontuo para eles quais seriam os benefícios e os malefícios. Aí fica a critério do cliente ficar bem à vontade em escolher ou não. Eu vejo assim também a minha função como advogada. E naquele momento ali, eu vi que não era um bom acordo. Mas a questão do meu trabalho, que foi violado. Por isso, de repente, no vídeo, a senhora me vê, tipo, áspera, mas exigindo um direito que era meu. Mas, nenhum momento antes disso, eu não fui. Eu fui muito educada, usei de urbanidade, porque a OAB, ela exige isso do advogado. Eu sei que a OAB, ela é assim, uma faca de dois gumes, concordam comigo? Ela, ao mesmo tempo que ela pode lhe defender, ela também pode lhe punir. Isso fica muito consciente na minha... assim, desde quando eu fazia a faculdade, eu já entendia muito bem isso. Então, sempre quando eu tento atuar, eu tento ponderar, porque eu sei que eu posso ser punida também. E o último ponto que eu queria colocar, eu vejo assim, a Ethel errou, o nome dela é Ethel Vasconcelos, errou? Errou. Mas eu acho que também nós duas devemos sentar e conversarmos, para poder o nosso país evoluir, porque como sociedade. Porque errar é humano, mas a gente tem que errar e tentar consertar para tentar evoluir. Concorda? Eu concordo com a senhora, doutora. Mas tem uma questão aqui também, desculpe, é bem rápido, é com relação à transformação cultural. Não adianta dizer da advocacia se a sociedade não está preparada para o diálogo, não é uma sociedade dialógica. Eu tenho visto discursos de ódio impressionantes e nas mais variadas situações. Mas eu estou tentando, no Rio de Janeiro, na primeira comitiva, se vocês assistiram, eu tive uma outra colega também que sofreu a mesma coisa no Tribunal Trabalhista, de um procurador, e meu discurso não era de ódio, porque eu tenho medo desse discurso de ódio. Por quê? Até para preservar a minha integridade física e a própria também dela, porque tem vários segmentos que pensam radicalmente. Eu não quero isso. Eu acho que tem que ter um debate, mas de intelectos, de ideias. É o que a gente está fazendo aqui. Como que a gente vai resolver isso? Houve um problema em casa, na nossa casa? Vamos resolver, vamos sentar como pessoas civilizadas? Exatamente. Então eu penso assim, eu concordo com a senhora também, eu concordo. Uhum. Eu queria fazer uma colocação. Eu acho que o importante também são as corregedorias cortar na própria carne. Há um erro, eu acho que tem que se construir a partir desse erro, mas existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal que disciplina a utilização de algemas. Há uma clara violação à súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal e acho que procurar mascarar a situação, a gente não vai conseguir construir. Nós tivemos hoje um debate importante na subseção da Nossa Senhora do Ó, tratando prerrogativas em Estado democrático de direito.
E eu digo que quando se viola prerrogativas, se viola a ampla defesa. Se viola a ampla defesa, não se tem justiça. Se não tem justiça, não tem democracia. E se não tem democracia, nós estamos com o nosso Estado de Direito falho. Nós tivemos há pouco tempo aqui atrás, há pouco tempo, recente, em São Paulo, uma advogada que foi presa. Nós fomos para a audiência de custódia, estavam vários advogados da OAB, o presidente da Prerrogativas, o vice-presidente da OAB e 3 conselheiros seccionais acompanhando essa audiência de custódia. Eu não estou falando em violação de prerrogativa, eu estou falando em utilização abusiva de uma algema, de uma advogada que não oferecia o menor risco. O menor risco. Saímos da... Eu protestei como presidente da Prerrogativas, o nosso vice-presidente da OAB protestou pelo uso das algemas, o advogado da colega estava na audiência de custódia, protestou, mas não adiantou. Nós viemos para São Paulo, foi impetrado um habeas corpus e concedida uma medida liminar que a advogada passou a responder o processo em liberdade. O presidente Marcos da Costa e nós fizemos 2 representações, uma para a Corregedoria do Tribunal de Justiça e uma ao Procurador-Geral, que gerou uma notícia de fato encaminhada ao órgão especial. Com as informações prestadas pela juíza, a Procuradoria requereu o arquivamento da notícia de fato. E nós peticionamos, pedindo que aquele arquivamento fosse convertido em julgamento para que ouvissem 3 testemunhas. Eu não poderia ser testemunha porque eu estava atuando como representante, como presidente da Comissão de Prerrogativas, para que os advogados fossem ouvidos e que pudessem dar a versão para uma avaliação do Ministério Público. E aqui agora eu vejo que com a desembargadora Maria Cristina eu tenho certeza que vai oxigenar esse órgão especial, porque não pode um regimento interno vedar a sustentação oral do advogado quando a Procuradoria-Geral da Justiça pede o arquivamento. Mas nós vamos sustentar para exatamente mostrar que é incabível o arquivamento e, nesse caso, que valeria a pena converter o julgamento em diligência para ouvir as testemunhas. Eu não queria. Então, eu acho que é importante as corregedorias sentir na própria carne, apurar. Ninguém quer processar ninguém simplesmente por processar. É apurar. E eu tenho certeza, desembargadora, que com a mulher, que mais mulheres venham para o órgão especial do Tribunal de Justiça para oxigenar, para trazer a sensibilidade da mulher. Falei isso para a Kátia hoje, falei isso para a Valéria. Está mais do que na hora a gente conseguir sensibilizar, trazer a sensibilidade da mulher para a nossa justiça. Chega, precisa dar um basta. Não pode querer processar o presidente da OAB, o presidente das prerrogativas, porque fez uma representação, na minha avaliação, porque fui testemunha, uma representação para apurar um abuso de autoridade em que uma advogada ficou algemada sem oferecer nenhum risco. É o caso da Valéria, eu não estou nem falando em violação de prerrogativa, isso é incontestável. Eu estou falando um abuso de autoridade de algemar uma advogada na sala de audiência e deixar algemada uma advogada numa audiência de custódia que não oferecia o menor risco. Então,
eu tenho muita esperança, desembargadora, que a força da mulher, e nós vamos contar com a igualdade nos tribunais, não sei, 2, 3, mas várias desembargadoras, e eu sempre tive cercado de grandes mulheres ao meu lado, sempre na OAB, na minha comissão, grandes advogadas. A minha mãe, que foi uma grande mulher, que levou o meu pai a poder enfrentar a ditadura militar. E a minha mulher atual, que eu mando um coraçãozinho para ela, que me ajuda a poder enfrentar, a Cibele, que me ajuda a enfrentar esse dia a dia das prerrogativas. Eu acho que às vezes quem está nas prerrogativas precisa ser duro, mas fala com o coração também. Olha, eu gostaria de agradecer quem nos enviou aqui algumas mensagens que eu vou falar agora. A primeira mensagem da Cibele Malvone, abro aspas, Valéria, parabéns pela sua coragem e luta e defesa de suas prerrogativas. Obrigada. Tá? A Aline Moraes, abro aspas, vi o parecer do Ministério Público, abafa o caso, entre aspas, falam que tudo bem, culpa da advogada, e ela coloca uma cara de irritada. Valéria Almeida, da Barra do Piraí. Olha que perto da sua casa. Os vizinhos da Valéria aqui, Rio de Janeiro. Abro aspas. Aqui poderia seguir o exemplo de São Paulo, só conciliadores e mediadores. Então, muito obrigado aos internautas e nós voltamos aqui às considerações finais, né? Está pela ordem, Valéria. Assim, eu só tenho que agradecer pelo convite, tá? Eu estou muito honrada de estar aqui. Agradeço ao doutor Cid, a doutora Maria Cristina, a doutora Cátia Nunes, mas eu também tenho que agradecer ao doutor Sidney Lobo por ter me trazido até São Paulo, ter feito todo o acompanhamento aqui da estadia. Estou aqui há quase uma semana acompanhando quase todas as subseções, sendo muito bem recebida pelos colegas, tá? Daqui de São Paulo. E retorno ao Rio amanhã. Só venho agradecer. Muito obrigada, assim, pelo acolhimento. Tá, obrigada. Tá. Também quero agradecer muitíssimo. Essa mesa me deixou muito feliz poder participar dela e dizer que sempre que nós saímos daqui, saímos com aquela vontade de quero mais, né? Que nós nem intervalo fizemos, né? Que eu pude perceber. Mas é um tema realmente riquíssimo, que deve ser agora explorado, eu acho que no sentido de todos pensarem e refletirem a respeito do fato que é paradigma, como a desembargadora Maria Cristina disse muito bem. E, enfim, estamos aí, vamos continuar juntos nessa luta, juntos e juntas, como eu digo, né, todas e todos, porque hoje nós nos manifestamos dessa forma até que essa igualdade seja real e não seja só ideal. Né? E dizer também que agradeço especialmente à professora Ivete Senise Ferreira, que dirige a ESA de São Paulo de uma forma magistral, como tudo que ela faz, e a querida doutora Mônica, que coordena aqui também a ESA, e agradeço ao querido doutor Marcos Paulo, querido Cid, queridíssima desembargadora Maria Cristina, amigos de longa data, e a doutora Valéria, que já se torna nossa amiga querida. Obrigada. Eu agradeço muitíssimo. Eu também queria deixar aqui minha gratidão, uma honra muito grande ter podido falar um pouquinho nesse episódio todo e falei com o coração. Na verdade, eu acho que a advocacia precisa muito da conciliação e da mediação, quer como opção de trabalho, de atividade, quer como o uso da ferramenta da conciliação e da mediação para o exercício da própria advocacia. É um conselho não como uma profissional apenas, mas como uma pessoa que viveu numa carreira jurídica com muito esforço, com muita luta e que vê a necessidade do aprimoramento da formação do advogado através dos cursos de capacitação que são tão rápidos e que só agregam, enriquecendo. E isto nos faz voltar à doutora Valéria como sendo uma pessoa que foi privilegiada, doutora Valéria. Graças ao episódio de que a senhora foi alvo, nós vamos aprender muito. A advocacia vai crescer bastante. Eu ainda espero que a senhora e a doutora Ethel tenham a oportunidade de fazer uma avaliação
deste episódio, que com o qual com certeza ela não está contente também, e que disso possa resultar uma regulamentação ética, acima de tudo, comportamental, para que a advocacia saiba o que deve fazer, o que não deve fazer, porque as consequências já foram demonstradas. Então, realmente, a senhora está sendo alvo e protagonista de uma necessidade de normas, de regulamentação, de que a advocacia vai se beneficiar muito. Bem, eu queria agradecer a ESA, na pessoa, eu estava falando de grandes mulheres, da professora Ivete Senise Ferreira. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar com a desembargadora Maria Cristina, com a minha queridíssima Kátia Bolos, com o Marcos Paulo e com a Valéria. Eu vou dar em primeira mão uma notícia que eu convidei a doutora Valéria para ser oradora num desagravo que nós vamos realizar aqui em São Paulo até o final de novembro. Obrigada. E eu queria dizer, eu recebi a doutora Valéria nas prerrogativas e dizer que a sua pessoa transcende o bem, passa alguma coisa, uma energia muito boa para nós todos. Que Deus a proteja sempre com essa energia. Acho que esse episódio nós vamos construir e ter a oportunidade de construir, avaliar essa situação e, com certeza, construir um país muito mais justo e mais digno. Muito obrigado. Nós terminamos agradecendo o nosso presidente Marcos da Costa, agradecendo a professora Ivete, que eu tenho o prazer de conviver com essa colega, queridíssima colega, na OAB, que eu admiro tanto, e também a nossa coordenadora Mônica, por, de fato, nos proporcionar esse espaço aqui de debate. E o que para mim ficou mais marcado foi as falas da nossa colega Maria Cristina Zucchi, no sentido de, com isso, vamos crescer, vamos dialogar a respeito disso, descobrir as nossas falhas e, com isso, crescermos em rumo de um país melhor. Muito obrigado. Meu nome é Cláudia, eu sou advogada em São José dos Campos e realmente assim, eu fiquei muito triste de saber que não foi reconhecida, né, a violação das prerrogativas, né, e dos direitos da advogada doutora Valéria Santos, porque eu acho que ela foi uma advogada muito batalhadora, é uma pessoa muito forte, né, e assim, muito determinada naquilo que ela estava ali fazendo, que tão simplesmente como ela mesma disse, né, ela falou e foi gravado que ela estava prestando um serviço, ela estava ali trabalhando. Eu fiquei muito triste de ver que o tribunal não nos reconhece, né, e não vê que realmente nós estamos só trabalhando, é o que nós queremos, todos nós, sermos ouvidos, né, que os direitos dos nossos clientes sejam preservados. Então eu fiquei muito chateada mesmo e eu espero que isso tenha uma nova decisão, né, um novo julgamento. Eu sou o Dr. Sidney Lobo Pedroso, estou subscrito na subseção de Santana. Quero lembrar a você uma coisa. Quando você comete um desacato a uma autoridade, a um agente público, você está cometendo o desacato que é o artigo 330 do Código Penal. O que eu te recomendo? Haja sempre com urbanidade. Mas às vezes nós somos ameaçados com o artigo 330 e como se nós estivéssemos, ao pedir e solicitar alguma coisa ao agente público, como se nós estivéssemos errando. Não. Qual é a diferença do desacato para o abuso de autoridade? O crime que nós cometemos, se vier a cometer, é um crime afiançável. Porém, o crime de abuso de autoridade é inafiançável. Então, a hora que se você, lamentavelmente, numa situação adversa, receber ordem de prisão por desacato à autoridade, faça assim. Se a autoridade te desrespeitar, dê a ela também voz de prisão, porque vai haver uma grande diferença. Os dois será feito boletim de ocorrência, será instaurado o inquérito, você vai pagar uma fiança e vai sair pela porta da frente da delegacia. Mas a autoridade, o agente público que te desrespeitou,
vai ficar preso, só vai poder sair na audiência de custódia e o mais legal, vai ter que contratar um advogado.